Caso marcado por violência e contradições, tudo começou com uma denúncia de desaparecimento. Uma mulher simplesmente sumiu. Com as investigações, a polícia recebeu uma pista e foi até a casa onde essa mulher estaria. Lá encontraram um homem completamente sujo de sangue que confessou que esfaqueou a vítima. O desfecho dessa história se acompanha agora. Um crime cercado por violência extrema entre um homem e uma mulher, motivado, segundo a acusação, por um ciúmes doentio, um ciúmes que levou Onilson Pereira de Almeida a esfaquear e estrangular a ex-namorada e depois tentar esconder o corpo no quintal de casa. Seria um caso clássico de feminicídio? Para o Ministério Público, sim. Não há dúvidas quanto a isso. Já para a defesa de Onilson, a realidade seria outra, em que ele mal conhecia a vítima e fez o que fez no calor da emoção durante uma briga. Mas afinal de contas, qual a verdade por trás da morte de Maria Silmara Bonetti? É o que tentamos responder a partir de agora. Estamos no bairro Colônia Dona Luísa, em Ponta Grossa, cidade a 100 quilômetros de Curitiba. É aqui que está o ponto de partida dessa história, o encontro entre Maria Silmara e Onilson, em fevereiro de 2024. Segundo a polícia, os dois cruzaram numa boate e depois foram juntos para a casa de Onilson, que fica nos fundos dessa garagem de caminhões. Dormiram juntos e pela manhã brigaram. As horas se passaram e as amigas de Maria Silmara ficaram preocupadas. Uma delas é essa mulher. Eu acordei e não encontrei ela em casa. E ela nunca foi, assim, de ficar fora, assim, algum dia, a não ser que ela fosse para casa dos filhos dela. Liguei para minha patroa e ela falou que ela tinha saído com esse homem. E que ela ia subir lá na casa dele, que ela sabia que ela estava lá, e ia subir lá para chamar ela para vir para casa. E chegando lá, ele não quis saber de conversa e falou que ela tinha ido embora às 6 horas da manhã. E ele só ficava andando pelo terreno cheio de sangue. Até com o vidro, ele tinha sangue da menina. A polícia seria chamada na sequência. A polícia vê, verifica, questiona as manchas de sangue que estão no corpo dele. Ele inicialmente fala que teria mexido em um porco, que eles teriam matado dias antes ali naquela propriedade. A polícia, obviamente, desconfiando dessa versão, né, realizou a abordagem desse indivíduo e numa vistoria do local foi possível verificar um rastro, né, inclusive na imagem dá para ver que tem uma marca de arrasto ali. A polícia, na sequência, a polícia militar, agiu prontamente e localizou esse corpo. Segundo a investigação, Onilson tentou esconder o corpo nos fundos do quintal. Nessa imagem, ele aparece preparando tudo. Primeiro entra na casa com uma bolsa. Menos de 1 minuto depois, sai já sem nada. A partir desse momento que ele começa, segundo a polícia, a preparar o corpo. A câmera não mostra, mas é possível perceber que o chão fica molhado. Conforme a investigação, Onilson teria tentado limpar um pouco do sangue espalhado no local. Ele volta para casa e sabe o que quer: uma corda. A câmera mostra. Ele desenrola e vai direto até o corpo. Segundo a investigação, é nesse momento que o homem amarra a vítima. Agora essa outra imagem. Repare nos fundos. Perto do muro, o suspeito aparece arrastando o corpo de Maria Silmara. Ele puxa por uma corda e parece fazer força. Chega em um determinado ponto, se agacha e começa ali, segundo a polícia, a fazer um buraco para enterrar o corpo. Onilson foi indiciado pela polícia, depois denunciado pelo Ministério Público e, por fim, se tornou réu pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, entre os agravantes feminicídio, motivo fútil e por ter tirado a vida da vítima por asfixia, além do crime de tentativa de ocultação de cadáver. Agora, com o julgamento do caso, quase 1 ano e meio depois do crime, a defesa do acusado afirma ter provas suficientes para derrubar ao menos uma das qualificadoras. A tese sustentada pelos advogados é que Onilson era cliente de Maria Silmara. A vítima seria garota de programa já há alguns anos na região, funcionária de uma rede de boates especializada em prostituição na cidade. Entre as evidências estão áudios da própria vítima falando do assunto. Deus do livre, eu achei que eles pagavam pelo menos uns 200, 300 reais a saída para a pessoa, no caso, né? Não, muito pouco, muito pouco.
Conforme o processo, a insatisfação fez com que Maria Silmara buscasse trabalho por fora. Para compensar as perdas, ela teria passado a aplicar golpes. Nessas conversas extraídas do celular dela, vemos Maria Silmara afirmar a diferentes clientes que estava grávida, que foi até o médico que confirmou a gestação e que só eles poderiam ser os pais. Além de mandar fotos da barriga, Maria Silmara tinha até ecografias falsas. A partir daí que ela começaria a extorquir os homens pedindo por dinheiro. Para isso, ela pedia ajuda inclusive de parentes. E a minha mãe tá muito ruim e nós tá sabendo que a minha mãe tá grávida de você. Agora tu sumiu, agora tu vai assumir essa criança da minha mãe ou minha mãe vai ter que morrer de trabalhar para cuidar desse filho sozinho. Em outro áudio periciado pela polícia, ela detalha ainda mais o esquema. Eu tenho que enganar ele até os 3, 4 meses para me tirar dinheiro dele. Só que eu tenho ultrassom e tenho tudo. Daí eu mandei, colocar. Eu fui numa lan house, coloquei no meu nome. Mas uma mentira dessas não tinha como ser sustentada por muito tempo. Aí que depois de 3, 4 meses, ela avisava os clientes que havia perdido o bebê, inclusive usando um atestado de óbito falso. Daí não tenho até certidão de óbito já. E assim encerrava as extorsões. Conforme a perícia, Maria Silmara teria enganado ao menos 4 clientes. Até onde se sabe, Onilson não está entre eles. A defesa do homem garante que eles saíram uma única vez e brigaram por conta do valor do programa. Em depoimento, a amiga de Maria Silmara afirmou que os dois já haviam saído algumas vezes. Segundo ela, eram apenas ficadas. Por acaso a senhora sabia de um relacionamento anterior entre ela e o seu Onilson? Já fiquei sabendo de alguma coisa, sim, mas eu não conhecia ele praticamente. Porque eles já saíram algumas vezes só. Os advogados esperam que, com as provas levantadas pela perícia, sejam corrigidas as acusações e esclarecido o real envolvimento entre vítima e acusado. Nós temos, sim, um homicídio. E nós temos, então, 2 qualificadoras absolutamente falsas. Feminicídio, porque o crime aconteceu em contexto de violência doméstica e familiar. Errado. Motivo fútil, porque o crime foi motivado pelos ciúmes. Errado.